Boa tarde, hoje é dia 11 de outubro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Vou dar continuidade à gravação do material Aprender Sempre, volume 2, referente ao quarto bimestre. Estou sem aluno, pois estou em licença prêmio, então estou terminando de gravar o material Aprender Sempre. Então vocês vão ver que não tem a participação que é costume dos alunos. Sequência de atividade 6, parte 2, sexto ano do ensino fundamental, anos iniciais. O material é da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, toda a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. E na descrição desse vídeo e no fim do vídeo tem o link da playlist com todas as aulas do volume 2, quarto bimestre. Tá bom? Então vamos lá. Dando início. A habilidade que nós estamos estudando na sequência de atividade 6 é a habilidade EF05MA09 e a EF06MA30, que já li na aula anterior. Objetivos de conhecimento: problemas de contagem combinando elementos de uma coleção com todos os elementos de outra coleção. Cálculo de probabilidade com a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável. Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento, frequências de ocorrências e probabilidade frequentista. Dando início então lá na página 194, sequência de atividade 6, parte 2, aulas 3 e 4. O tema da aula é resolvendo e elaborando problemas por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. Objetivos das aulas: resolver e elaborar problemas simples de contagem por meio da construção de uma tabela, resolver e elaborar problemas de contagem utilizando árvore de possibilidade. Página 194, tem um início aí, uma orientação. Como podemos representar problemas simples de contagem? Por meio de uma tabela. Pense se você tem 3 fichas de cartolina na cor amarela com os números pares 2, 4 e 6 e 4 fichas de cor azul com os números ímpares 1, 3, 5 e 7. Quantos e quais são todos os agrupamentos das duas fichas onde a primeira ficha é amarela e a segunda é azul? Com auxílio de uma tabela de dupla entrada, você pode organizar seu raciocínio para obter a lista de todos os agrupamentos possíveis que tem que fazer e assim saber quantos são eles. Primeiramente, deve calcular o número de agrupamentos que deve obter aplicando o princípio multiplicativo da contagem. Ou seja, tenho 3 fichas amarelas e 4 fichas azuis. Logo, 3 vezes 4 é igual a 12. Portanto, a tabela deve oferecer 12 agrupamentos que são apresentados na tabela a seguir. Então, olha lá a tabela. Ficha amarela. Temos com o número 2, com o número 4 e com o número 6. Fichas azuis. Temos 3, né? 4, quer dizer. O número 1, o número 3, o número 5 e o número 7. E aí a gente começa a fazer uma tabela de possibilidades, né? Por exemplo, começando com o 2, pode ser o 2 e o 1,
o 2 e o 3, o 2 e o 5 e o 2 e o 7. Agora começando com o 4, pode ser 4 e 1, 4 e 3, 4 e 5, 4 e 7. Começando com o 6, pode ser o 6 e o 1, 6 e o 3, 6 e o 5, 6 e o 7. Quantas possibilidades? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 como princípio da multiplicativo da contagem já nos tinha dito, que é só fazer o 3 vezes o 4, certo? Outro jeito de representar é por meio de um diagrama de árvore, conhecido também como diagrama de possibilidades ou diagrama de probabilidades. Representamos um espaço de probabilidades. O diagrama recebe esse nome porque, depois de elaborado, se parece com uma árvore com diversos galhos. No exemplo a seguir, está representado um diagrama de árvore em que o problema é calcular a probabilidade de ao lançarmos uma moeda 3 vezes consecutivas, ocorrer cara apenas uma única vez. Então vem o diagrama agora, que é conhecido como árvore de possibilidades, né? Por meio de um diagrama, conhecido também... esse é o que eu acabei de ler, ele voltou aqui em cima, ó. Conhecido também como diagrama de probabilidade, representamos em um espaço de probabilidade. O diagrama recebe esse nome porque, depois de elaborado, se parece com uma árvore de diversos galhos. No exemplo a seguir, está representado um diagrama de árvore em que o problema é calcular a probabilidade de, ao lançarmos uma moeda 3 vezes consecutivas. O que é consecutivas mesmo? Uma atrás da outra. Lança uma vez, lança de novo e lança de novo. Ocorrer cara apenas uma vez. Então olha lá, no primeiro lançamento ele pode dar cara ou coroa. Se deu cara, no segundo lançamento pode dar cara ou coroa. E se no primeiro lançamento deu coroa, no segundo pode dar cara ou coroa. Aí, se o primeiro lançamento deu cara, o segundo deu cara, o terceiro pode dar cara ou coroa. Se o primeiro lançamento deu cara, o segundo deu coroa, o terceiro pode dar cara ou coroa. Agora, se o primeiro lançamento deu coroa, o segundo cara, ele pode dar cara no terceiro ou coroa. Se no primeiro lançamento ele deu coroa, no segundo deu coroa, no terceiro ele pode dar cara ou coroa. Então aqui estão as possibilidades. E aí quer saber o que? Qual é calcular a que lança 3 vezes, ocorrer o cara apenas uma única vez. Cara, cara, cara. Esse não. Cara, cara, coroa. Esse não também, porque apareceu 2 vezes o cara, certo? Então, cara, coroa e cara também não, apareceu 2 vezes o cara. Tem que ser... Aí é o cara que ele quer que apareça apenas uma vez, né? Então lá, cara, coroa e coroa. Apareceu uma vez só o cara. Então, esse daqui é uma possibilidade. Vamos ver o outro agora. Coroa, cara e cara. Apareceu 2 vezes cara, então não pode. Coroa, cara e coroa. Apareceu só uma vez o cara. Então essa é uma possibilidade também. Certo? Coroa, coroa e cara. Apareceu só uma vez a cara. Então é uma possibilidade. Coroa, coroa e coroa. Não apareceu o cara. Então tem 3 possibilidades. De um total de quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De um total de 8. Então, a chance de dar cara uma vez é de 3/8, certo? Página 195. Agora é com você. Leia os problemas a seguir
e os resolva. Então, vou dar sempre essa sugestão para você. Aperta pause no vídeo, leia com atenção, tente resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Então vamos lá, vou contar até 3 e eu vou continuar corrigindo. Nisso você pode apertar pause e tentar fazer. Corrigindo então. Questão número 1. Saresp, relatório pedagógico de 2010. Leleco deve pintar a bandeira, a seguir, escolhendo 2 cores, uma para o círculo e outra para o restante da área da bandeira, conforme explicado na figura. Então é uma bandeira que tem um retângulo e no meio desse retângulo tem um círculo, certo? O círculo pode ser preto ou vermelho. O retângulo em volta do círculo, né, a parte que sobrou dentro do retângulo, pode ser amarelo, azul ou verde. Aí ele fala assim: o número total de bandeiras distintas que Leleco pode pintar é... Então, você poderia resolver de 3 maneiras aqui, né? Pela tabela, pela árvore de possibilidades ou princípio multiplicativo da contagem, certo? E aí, o princípio multiplicativo da contagem é mais fácil, na minha opinião. Por exemplo, quantas eu tenho para escolher para o retângulo? Eu tenho uma cor, 2 e 3. Então eu tenho 3 cores para o retângulo. E para o círculo, eu tenho 2. Agora é só multiplicar. 3 vezes 2 dá 6. Então dá para pintar 6 bandeiras diferentes. Ah, professor, eu queria fazer pela árvore de possibilidades, né? Que é o diagrama. Então você pode pensar assim: amarelo, e aí a parte do círculo pode ser preto ou vermelho. Ou, aqui, amarelo. Ele pode ser azul, e aí ele pode ser preto ou vermelho, o centro. Ou ele pode ser verde, e o centro pode ser preto ou vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Com a tabela também, certo? E aí, se você não conseguiu visualizar isso, eu vou tentar fazer aqui para você. Então ele pode fazer a bandeira pintada de amarelo em volta, né? E o círculo pode ser preto ou vermelho. Então lá, pode ser amarelo, amarelo com o círculo vermelho ou com o círculo preto. Essa já são 2 possibilidades. Pode ser o retângulo azul e o círculo pode ser vermelho ou preto. Já são 4 possibilidades. E aí também tem a opção do retângulo ser verde. E o círculo pode ser vermelho ou preto. Olha lá, quantas bandeiras diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então a resposta correta, letra D. 6 possibilidades, né? Aí o princípio multiplicativo da contagem, né? Que ali fala princípio fundamental da contagem, mas o princípio multiplicativo da contagem são multiplicar as possibilidades. 2 cores para o círculo, vezes 3 cores para o restante da bandeira, 2 vezes 3, 6 maneiras diferentes, tá bom? Vamos lá, próximo exercício. Exercício número 2. Saresp, relatório pedagógico 2010. Lúcia precisava descobrir quantos números de 2 algarismos distintos, que é distintos mesmo? Diferentes. O que é algarismos? São os números de 0 a 9. Eles são chamados de algarismos. Então, quantos números com 2 algarismos distintos podem ser formados utilizando apenas os algarismos 3, 5, 7 e 8, né? Ela resolveu então
representar um diagrama de árvore para facilitar a contagem. Lúcia iniciou assim. Virando a página, vocês conseguem ver o que Lúcia iniciou. Dezena, começou colocando o número 3. Aí se ela colocou 3 na dezena, e como é distinto, não pode repetir o 3 aqui, senão fica 3, 3, 33 não é com dois algarismos distintos. Então ela não poderia usar o 3, ela poderia usar na unidade o 5, o 7 ou o 8. Aí ela formou o quê? 35, 37 e 38, certo? E isso começando com o número 3. Depois de completar o diagrama, a quantidade de números de dois algarismos distintos que Lúcia encontrou foi A, 8, B, 10, C, 12 ou D, 14. Então você aperta pause, tenta resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Bom, acredito que já deu tempo. Aí ela começou fazendo só com o número 3. Se eu for fazer o diagrama, o resto das árvores, eu poderia fazer embaixo aqui, né? Agora começando com 5, pode juntar com 3, com 7 ou com 8. Aí formaria os números 53, 57 e 58. Então já comecei com 3, já comecei com 5. Agora vou começar com o 7. Se eu começar com 7, pode ser o 3, pode juntar com 5, com 7 não, que senão fica dois algarismos iguais, tem que ser distintos. E o 8, aqui formaria os números 73, 75 e 78. E aí, falta ela começar com o algarismo 8. Se ela começar com o algarismo 8, ela pode juntar com o 3, com o 5 e com o 7, formando quais números? 83, 85 e 87. E aí, quantos números diferentes ela conseguiu fazer? Formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acertou quem colocou a alternativa C, 12, tá? Usando o princípio multiplicativo da contagem, você vai pensar assim: eu tenho 4 algarismos. Quantos algarismos eu tenho para pôr na dezena? Na dezena. Eu tenho 4. Ao eu colocar um algarismo na dezena, eu não posso repetir nenhum algarismo na unidade. Então eu tinha 4, eu coloquei 1. Quantos sobraram para pôr aqui? Sobraram 3 algarismos, né? Vamos supor que eu coloquei o 7. Sobrou o 3, o 5 e o 8. Isso aqui é só para a gente poder entender melhor. Aí você multiplica as possibilidades. 4 vezes 3, 12. Então a alternativa correta, letra C, 12. Dá para formar 12 números, né? Olha lá, 4 números para dezena vezes 3 números para unidade, pois um número já foi usado na dezena e não pode repetir. E 4 vezes 3 dá 12. 12 números de dois algarismos distintos. Lembrando que distintos são algarismos diferentes. Então eu não poderia ter o 33, porque o 3 tem duas vezes o algarismo 3 no 33, certo? Virando a página, na página 197. Exercício número 3. Rui quer se vestir para ir a uma festa, mas ele está em dúvida sobre qual camisa deve usar, pois ele tem 4 camisas novas, uma azul, uma branca, uma vermelha e uma amarela. E ele gosta muito de 3 calças, a preta, a azul e a marrom. Quanto ao calçado, ele tem 2 opções, o tênis ou o sapato. Represente no espaço a seguir quantas são as maneiras em forma de tabela. Então, se eu não me engano, na apostila de vocês não tem essa tabela, vocês vão ter que montar a tabela, né? E aí, como que eu monto essa tabela? Eu vou começar com quem? A primeira que eles falaram é camisa. Então eu vou precisar de camisa, escolher uma camisa.
Depois eu vou precisar escolher uma calça, certo? E por fim, vou precisar escolher o tipo de calçado, certo? E aí, quantas camisas eu preciso? Eu preciso de 4 camisas, então eu vou ter que ter 4 células na tabela para colocar a camisa. Cada camisa vai poder usar quantas calças? 3. Então eu vou precisar dividir em 3 aqui. Cada camisa vou precisar dividir em 3. A outra aqui para pôr as calças. Cada camisa em 3. Agora, cada camisa depois que ele escolheu uma calça, uma camisa, ele vai ter que escolher um calçado. Então, cada célula aqui vai ter que ser dividido em 2, certo? Então, se você olhar aqui, ó, você vai precisar de uma tabela assim, desse formato aqui, tá? Que vai ter uma, duas... se eu contar aqui, já vou contar a resposta. Então, vamos montando aqui, né? O ideal é você começar aqui. Primeiro, qual é o tipo de camisa, a primeira camisa que ele poderia escolher? A azul. Então, com a camisa azul, lembrando que essas aqui são as camisas, aqui são as calças, né? E aqui são os calçados. Se ele escolher a camisa azul, ele tem que escolher, ele pode escolher entre a calça preta, azul ou marrom. Então ele pode ter a calça preta, azul ou marrom. Se ele escolher a calça azul, camisa preta, ele pode escolher tênis ou sapato, certo? Para ficar mais fácil, eu vou por T de tênis e S de sapato. Então, se ele escolher camisa azul, calça azul, ele pode escolher o tênis ou o sapato. Se ele escolher camisa azul, calça marrom, ele pode escolher tênis ou sapato. E isso tudo é só combinando com a camisa azul sendo escolhida. Agora, se ele, em vez de escolher a camisa azul, escolher a camisa branca, então ele vai ter essas opções também. Branca, ele pode escolher a calça preta, azul ou marrom, certo? E aí, se ele escolher camisa branca, calça preta, ele pode escolher tênis ou sapato. Camisa branca, calça azul, ele pode escolher tênis ou sapato. Camisa branca, calça marrom, ele pode escolher tênis ou sapato. Pronto, tudo isso com as combinações da camisa branca. Agora, se ele escolher a outra camisa, tem mais uma, vermelha, certo? Aí ele pode escolher camisa vermelha, calça preta, ou azul, ou marrom. Lembrando que dele tem que escolher o calçado ainda. Camisa vermelha, calça preta, ele pode ter o tênis ou sapato. Camisa vermelha, calça azul, ele pode estar de tênis ou sapato. Camisa vermelha, calça marrom, ele pode estar de tênis ou sapato. Beleza? Agora só falta mais uma camisa, que é a amarela. Amarela. Ele pode escolher camisa amarela, calça preta, ou camisa amarela e calça azul, ou camisa amarela e calça marrom, certo? Aí, se ele escolhe camisa amarela, calça preta, ele pode estar de tênis ou sapato. Camisa amarela, calça azul, ele pode estar de tênis ou sapato. Camisa amarela, calça marrom, ele pode estar de tênis ou sapato. Essas são todas as possibilidades. Quantas possibilidades diferentes? É só contar o fininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ele queria que mostrasse em forma de tabela. Mas pelo princípio multiplicativo da contagem, era muito mais fácil fazer assim. Quantas camisas ele tinha para escolher? Certo? Quantas calças e quantos calçados? Só colocar. Ele tinha 3 camisas, não, minto. 4 camisas,
3 calças e 2 calçados. Multiplica todo mundo. 4 vezes 3, 12. Pega a resposta e multiplica pelo outro. 12 vezes 2, 24 maneiras diferentes. Certo? Então deixa eu apagar aqui agora para subir a resposta do jeito bonitinho. Olha lá. Camisa azul, calça preta, azul, né? Aí tem todas as possibilidades que ele poderia estar se vestindo. E pelo princípio multiplicativo da contagem, ou seja, o princípio fundamental da contagem, é só multiplicar 4 camisas vezes 3 sapatos vezes 2 calçados. 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. 24 maneiras diferentes. Ainda na página 197, o exercício número 4 lá. A partir do diagrama de árvore a seguir, elabore um problema e resolva-o, certo? Bom, aqui poderia surgir diversas maneiras o enunciado, porém, todos eles vão envolver par de sapatos, calça, certo? E camisa. Então, vou falar uma aqui, depois a gente sobe um exemplo. Por exemplo, José, para cada par de sapato que ele escolher, no caso se ele tiver um só, já está representado no diagrama. Se ele tiver outro par de sapato, são 2, é só repetir 2 vezes esse diagrama aí, né? Então, para cada par de sapato, ele pode escolher entre uma calça preta ou cinza. E a camisa pode ser a branca, verde ou azul. De quantas maneiras diferentes, com um par de sapatos, ele pode se vestir? É só contar o final aqui, né? Então ele pode se vestir 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, se eu fosse fazer o princípio de contagem, ele é um par de sapatos, 2 tipos de camisas, de calça, 3 tipos de camisa. Aí você multiplica. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 maneiras diferentes, certo? Mas olha lá, pode estar mais bem elaborado. Por exemplo, Marcelo tem uma entrevista de emprego amanhã e está escolhendo a roupa que pretende usar. Ele tem 2 calças, 3 camisetas, 3 camisas e um par de sapatos só. Observe a árvore de probabilidades a seguir que apresenta as diferentes maneiras que Marcelo pode se vestir para ir à entrevista. De quantas maneiras diferentes Marcelo poderá se vestir para ir à entrevista? Então, no caso, são 6 maneiras diferentes, né? No diagrama ali dá para a gente perceber isso. Virando a página, na página 198, exercício número 5. Elabore e resolva um problema simples de contagem por meio de uma construção de uma tabela. Sugestão: realize combinações para compor um kit lanche. 2 sucos de sabores diferentes, 2 tipos de lanches e 2 tipos de sobremesa, né? E aqui a gente pode surgir diversos enunciados, né? Por exemplo, Pedro foi na lanchonete e ficou em dúvida do que pedir, sendo que a lanchonete oferecia 2 tipos de sucos diferentes, de sabores diferentes, 2 tipos de lanches e 2 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes Pedro poderia fazer seu pedido, né? Então aqui eu poderia já pensar na resposta pelo princípio multiplicativo da contagem. 2 tipos de sucos vezes 2 tipos de lanche vezes 2 tipos de sobremesa. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Só que ele pede por tabela, né? Então vamos lá, vamos ver o enunciado aqui. Na cantina da escola, nessa semana, pretendendo comprar uma promoção do kit lanche, posso escolher entre 2 bebidas, o suco de maracujá e o suco de laranja. Entre 2 lanches, o suco natural de salada. Entre os 2 lanches, o lanche natural e o lanche de x salada.
E entre as duas sobremesas, pode escolher entre maçã e pudim de leite. Quais as possíveis combinações de bebida mais lanche mais sobremesa eu posso fazer para comprar o kit na cantina da escola nessa semana? Bom, como eu já sei que a resposta final vai ser 8, então a minha tabela vai precisar ter 8 linhas, certo? No fim, principalmente no fim. Então aqui, eu sei que vou ter 2 tipos de suco, aí vou ter mais 2 tipos de lanche, e cada tipo de lanche depois eu vou ter mais 2 tipos de sobremesa para escolher. Pronto, fiz minha tabela. Então aqui eu posso escolher o que mesmo? Maracujá ou laranja. Aí o lanche pode ser o natural ou o X salada. Natural ou X salada. E aí o suco não, sobremesa pode ser maçã ou pudim. Maçã, opa, marcão não. Maçã ou pudim. Maçã ou pudim. Maçã ou pudim. Então feita a tabela. Se ele escolher maracujá, ele pode escolher um suco natural, lanche natural ou lanche X salada. E aí, se ele escolher o natural, ele pode escolher maçã ou pudim. Se ele escolher o X salada, ele pode escolher maçã ou pudim de sobremesa. Aqui está as tabelas de possibilidades, tá? Olha um jeito mais bonitinho ali, né? Suco de maracujá, suco de laranja. Se ele escolheu o suco de maracujá, ele tem 2 opções de lanche. E aí depois cada lanche que ele escolha, ele tem 2 opções de sobremesa. Tranquilo? E pelo princípio multiplicativo da contagem é multiplicar 2 tipos de suco por 2 tipos de lanche por 2 tipos de sobremesa. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 kits de lanches diferentes. Tranquilo? E por aqui nós chegamos ao fim dessa aula. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, se possível ative o sininho também. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.